Bora com o episódio 2 da série Elise Matsunaga. Era uma vez um crime. Deixa Esse seu crime like, aí, brutal. seu comentário e bora lá. Bora. O réu que fala a verdade, ele não muda a versão. Falou 4 vezes a mesma coisa. Ela provou que ela estava falando a verdade. Tecnicamente foi totalmente mentirosa a versão, mas não foi de modo algum da forma como ela narrou. É fascinante duelo de discursos. Uma mesma história pode ser tratada de duas maneiras completamente diferentes. A polícia chegou na minha casa e aí eu entendi que talvez naquele momento eu fosse de fato presa. Eu não sei dizer qual foi a minha reação na hora, porque eu sabia que uma hora isso ia acontecer, mas não sabia o dia, não sabia em que momento. Você mataria por traição de Não. Isso? Até Não me então, eu não confessa, tinha a tá? menor ideia de que o caso ia tomar tamanha repercussão. Não tinha essa ideia. Não tinha essa ideia. A primeira A mulher noite, só não pensou, né? Acabou agindo na eu raiva. lembro que eu sentei num canto da Ela tava cela. com toda a razão. Eu escutava uma torneira gotejar e eu só conseguia pensar na minha filha. Até determinado momento, eu não tinha intenção de falar nada. Ela passa um dia inteiro sozinha, dentro de uma cela, de uma delegacia, e ela para, e ela fala, olha, não aguento mais segurar isso dentro de mim, eu quero falar. Eu fiz um único acordo com a Elise naquele momento. Não temer a verdade, assim como não amei a mentira. Se você for pra lá, eu quero que você fale a verdade. Não muda a versão e fale exatamente o que aconteceu. Quando eu confessei, me deu um alívio enorme. Eu senti um peso sair das minhas costas. Nesse exato momento, com exclusividade, o depoimento começou surpreendentemente com a confissão da viúva. Ela confessa espontaneamente. Elise conta um crime considerado esclarecido, mas ainda Você estava chegando em casa, a minha mãe falou, Zé, corre aqui. E a televisão, o que foi? Aí tava a reportagem, né? Que ela tinha sido presa e tal, mas eu não vi a figura dela. E mamãe me perguntou, essa não é aquela tua amiga? Suspeita do crime Elise está chegando exatamente nesse Que no momento. caso, eu conheci na verdade com Elise Araújo. Estou do meu lado, Nossa. sentada no meu lado esquerdo da faculdade. Vocês se casaram? Eu só fiquei tranquilo na hora que mostrou meu professor de direito, Luciano, entrando com ela no DHPP. Uma tranquilidade que não durou nem 5 minutos. Vai dar porcaria. A porcaria se concretizou quando caiu naquela vala criminal que caiu com um promotor totalmente midiático. Tá saindo muito subiado, minha. Não, isso é fama, não é opinião minha, não. Isso é fama dele. Não, é que tá. Pra mim tá uma dificuldade terrível. Não, a fala do Ministério Público há aproximadamente 35 anos. Fui presidente de associação de classe. Hoje sou procurador de justiça e fui eleito conselheiro do Ministério Público agora. É totalmente mentirosa a versão. Na delegacia, no DHPP, doutor Mauro começou a falar com a Elise e de repente ele começou a encontrar contradições. Elise, a partir desse momento, eu vou fazer o seu interrogatório. E eu vou gravar. Tudo bem? Ela confessou depois que eu tinha provado tudo, tá? E a confissão é uma prova que
atenuante da pena. A confissão pode ser benéfica para o acusado, trazendo uma redução de pena. E ela construiu uma versão que era clara um crime passional. Então foi uma tática excelente dos advogados naquele momento. Ou seja, ela confessou, aceita que cometeu um erro, só que ela queria uma pena de 3 anos. Ela revela o homicídio, já a construir uma legítima defesa. É muito estranho esta versão, que reside exclusivamente na palavra dela, de que, ao saber que ela teria contratado um detetive, ele teria lhe dado um tapa no rosto. Se de repente fosse esse homicídio passional e com ocultação de cadáver, teria uma pena de 7 anos, poderia ser reduzida até 2/3, que ela era primária. O problema aí foi a parte brutal de ficar picotando. Se fosse só atirou, matou, pegaria menos anos, né? Com o laudo é que se verificou totalmente incoerente tudo aquilo que ela disse, e em razão disso a denúncia foi feita colocando 3 qualificadores. José Carlos Cossenzo pediu a condenação de Elise por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, que seria vingança e dinheiro. Meio cruel, o esquartejamento e a impossibilidade de defesa da vítima. Qualificadoras são circunstâncias que elas aumentam a gravidade do crime, aumentam a intensidade. Se o crime for qualificado, ele já começa a pena mínima dobrada de 12 e ela vai a 30. Se ela fosse vítima, pode ter certeza absoluta, eu teria feito uma adequação justa da pena, do comportamento dela. Mas aquela pessoa que estava sendo colocada como uma grande vítima da situação e que esquartejou o marido apenas por sobrevivência, não foi dessa forma que os fatos ocorreram. O negócio aí era separado. O jornalista também tinha falado aí que para ele não era só por traição. E agora A partir do dia que eu aprendi até o dia posterior ao julgamento, ela ficou presa, ela não saiu mais nenhum dia. Não era uma prisão pena, era uma prisão processual. A prisão é uma coisa muito dura. Foi uma coisa muito forte pra mim e assustadora ao mesmo tempo. Eu estive no inferno. E eu não briguei tanto assim por ela ser solta. Porque veja, se ela tivesse solta desde 2012, na verdade eu não teria nem começado a cumprir a pena dela. Olha a diferença que teria sido. Presa há mais de 4 anos, Elise Matsunaga enfim será levada ao júri popular. Um julgamento que promete separar o Brasil. O julgamento é... Olha, 2016. Se a defesa conseguir comprovar o homicídio simples, Elise Matsunaga pode pegar de 6 a 12 anos de cadeia. Como Elise já cumpriu 4 anos em regime fechado, existe a possibilidade de que ela saia pela porta da frente. Na versão sustentada pelo MP, o crime teve premeditação. Elise acabou com a vida do marido para ficar com a herança, que poderia deixá-la presa por até 30 anos. O motivo eu divido em 2. Primeiro, a vingança, e segundo, o interesse econômico. A acusação ela tem muita presunção, muita conjectura, ela traz muita ilação, mas ela não traz prova. Não, mas talvez era mal porque ela contratou até uma detetive, né? Mas aí não se porque tal se ela contratou para ter provas para terminar e poder ficar com a grana. Isso sim, com certeza. O julgamento foi. Também Foi idiota na hora de votar. Loucura. Por dinheiro e também pra ter a segurança dela. Eu fiz uma porque se for só reportagem boca, para a revista acreditou Piauí mesmo sobre nela. o caso Matsunaga. Uma imprensa é um dos personagens principais da matéria. Com cabelos presos, puxados para o lado, camisa fechada até o pescoço. De blazer preto e cabelos presos por uma trança, roupas discretas e lenço na mão para enxugar as lágrimas. Há meses, o cabelo de Elise estava pintado de vermelho. Por orientação da defesa, ela voltou a ser loira como na época do crime. Olha, até isso.
tem maior parte influência a do cor do tempo ela cabelo tava de agora? cabeça baixa, assim, tipo, encostada e com cabeça baixa, quase numa postura de penitência, assim. A acusação queria que ela tivesse com um uniforme de presidiária e eles da defesa pediram pra ela poder estar com roupas comuns. Eu acho que o grande trunfo da defesa era a existência da Elise, a maneira dela falar, a maneira dela se comportar. Você viu como ela estava no julgamento? Ela passa a impressão de uma mulher frágil, franzina, magrinha, pequenininha. Ela fez uso, na verdade, dessa estratégia, construiu esse perfil indefeso pra justificar o que ela fez. O mais foda é que ela matou o E cara. a própria minha ele mãe, ficou igual. uma pessoa assim, bem. Minha mãe não tinha muita cultura assim, técnica, mas era uma pessoa que lia muito e tal. Ela me ligou e falou assim: puxa vida, você vai acusar aquela coitada que o marido fez, judiava dela, agredia ela tal, isso é injusto e tal, né? Eu estava muito nervosa no julgamento. O grau de ansiedade é extremo. O grau de estresse, eu nunca vivi um grau de estresse daquela forma. O Marcos vai me pegar no aeroporto. Aí a gente decide pedir uma pizza. Acho que foi antes dele pegar a pizza, não lembro exatamente. Mas eu sei que ele ficou nervoso porque ele recebeu uma ligação. Eu tenho certeza que era amante. Com certeza, ficou assim o cara. Ele falou pra mim: depois que a gente jantar eu vou na casa do meu pai. Nossa, aquela hora que ele falou aquilo, eu devia ter aguentado, mas eu não aguentei. Para de mentir. Para de mentir, porque eu sei que você não vai na casa do seu pai. Aí ele me olhou espantado. Como não? Não vai. Eu já sei de tudo. Eu voltei lá já com a polícia, eu já tinha sido presa e a gente foi fazer a reconstituição. Foi uma coisa sofrida e eu fiz tudo aquilo e tive que fazer tudo aquilo na presença da minha tia, por exemplo, que estava lá. A minha filha estando lá. E até no momento eu não tinha me falado nada, né, Cláudia? Daí depois que eu fui percebendo, né, entendendo as coisas. Você começou falando dele dos detetives, né? Você tinha descoberto a traição dele. O que ele fez? Né? Ele estava sentado. O que ele fez? Ele ficou quieto, ele levantou, bateu a mão na mesa. Começou a te xingar. Isso. Só gesticula, tá? Faz assim, não, faz assim, Só gesticula, pode poder. Beleza, você tem que falar tudo, né? Até o jeito que o cara bateu na mesa. E aí eu não tava. Você estava sentada? Não, eu me levantei. Tá, tranquilo. Você acha que eu sou igual ao seu pai? Eu sou um vagabundo. Ele falou com essas palavras: eu te tirei do lixo. Aí depois, o que aconteceu? Aí eu saí. Você saiu. Eu nem sabia o que reagir. Eu não esperava aquilo. Eu não achava que ele fosse fazer aquilo. E no móvel do buffet tinha uma arma que a gente guardava lá. A minha reação foi de sair de lá e pegar a arma.
eu fiquei com medo. O que ele ia fazer comigo? E aí? E aí? Eu fiquei com medo que ele fosse me bater mesmo, sei lá o que ele ia fazer. Ele tava com muita raiva, ele ficou transtornado quando eu falei do detetive. A raiva controlou a mulher. Talvez pra alguém ouça um negócio desse, fale assim, ela tinha medo, poderia ser morta por ele, etc. Não existe isso. E ele não era um cara assim violento. E ainda mais essa situação do Sucapá, pelo que eu conheço dele, assim, eu nunca vi ele ter uma alteração, assim, nunca vi ele levantar o tom de voz, brigar, agredir. Ele era um cara tímido, né? O jeito dele. Cara tímido? Socorro! Eu estava ficar calado. O elevador ali? Tinha 25 anos de convivência. Com câmera vendo ainda? Mas não, agora ele falou 25 anos, agora vai passar um cabeça é um pano. negócio tão surreal que é difícil você falar, olha, isso aí aconteceu. Acho que a morte normalmente tem um rito de passagem, né? Esse negócio não teve, né? Virou um vazio. Né? Quando ele foi ser enterrado, o irmão dele pediu pra gente não ir ao enterro. Foi muito bom. É uma coisa que eu até costumo falar com os meus filhos. Para um cuidar muito bem do outro. Porque tudo perdeu, então. A família sim sofre. E a primeira reação foi de não ir mesmo. Tinha outra visão. Ele mais bom senso, falou, não, independente de qualquer coisa, ele ia querer que a gente estivesse. Extremamente chocados, é um drama que essa família está vivendo, não só com a perda de um filho, mas a perda nessas circunstâncias. Eu mesma tive um problema, assim, eu tive crise de pânico, eu tive terapia, porque pra mim não se construiu. Ela, além dela não ver tudo que ela fez, ela ficou procurando, pedindo ajuda, manipulou todo mundo mesmo. Então, pra mim, hoje, pra confiar numa pessoa é difícil. Porque pra mim, eu jamais imaginei que ela fazia uma coisa dessa. Assim, pra mim, uma pessoa pode ser manipuladora dessa forma. Assim, pra mim. Nesse momento, inclusive, que ela foi à casa da família, levou o vídeo e disse que o Marcos tinha abandonado, a família, inclusive, se colocou à disposição para ajudá-la. Fique tranquila, não vai te faltar nada. A gente vai te ajudar. O que nos parece é que, na verdade, ela criou esse cenário de ameaças e tal para justificar naquilo que ela fez. Ainda tá falando que a mulher inventou. Esse foi o sentimento que me brotou. Falei, olha, a sociedade está colocando essa mulher como uma grande vítima. Certo? Então eu falei, vou ter que virar o jogo. A minha estratégia era tentar derrubar a credibilidade da ré, rebatendo aquilo que a mídia estava dizendo. Mas tem horário para escova? Senta aqui, obrigada, escova, né? Obrigada. Essa expressão, ela não foi inventada, ela foi inserida no processo por várias testemunhas, que ela vivia uma vida de princesa. Ele trata Elise como uma rainha. Era um homem que puxava a cadeira para ela sentar. Uma vida que qualquer mulher que nasceu humildemente e gostaria de ter o luxo que ela vivia. Para, né? Ela tinha tudo que ela queria, assim.
parte financeira. A parte financeira, né? Eu nunca entendi, por exemplo, como é que uma mulher pode pagar uma fortuna numa bolsa. Como é que é? A marca que vocês adoram? Vocês adoram? Ai, meu pai do céu. Tem uma flor de lis ali. Louis Vuitton. Lembrei? Louis Vuitton. Ela só recebia as bolsas de última geração. Eu não entendo muito. Seria de última coleção. Elise é uma pessoa que um dia teve uma oportunidade na vida. E estava aproveitando essa oportunidade. A gente estava falando do dono de uma grande empresa que tinha acabado de ser vendido por 2 bilhões. Ela deu golpe do muito dinheiro. Isso não tenho dúvida. Uma Ela deu eventual golpe? aposentadoria do seu Mitsuo, do Marcos que assumiria. Para mim, é uma moça de uma vida sofrida, ganhou na loteria, encontrou um homem que era aquilo que ela sonhava e viu ruir os sonhos. Aí ela se transformou efetivamente em uma pessoa extremamente perigosa, uma pessoa extremamente violenta e inconsequente. O promotor não tem dúvida. Elise matou o marido por dinheiro. Mostrei para a sociedade que o interesse dela era a vingança pela traição, interesse econômico, que ela ficaria rica, muito rica. Na constância do casamento, falecendo um dos cônjuges. O cônjuge sobrevivente é detentor de metade desse patrimônio. Sua tia, Marcos, foi mudado de associação Também não é o cara de Então, verdade. a gente falou, eu acho que você não vai ter problema em relação ao dinheiro, porque o Marcos sofre de vida, porque o salário dele que acabou de ser, tinha acabado de ser acreditado, né? Porque começaram a falar de dinheiro, né? Ah, mas como que faz? Ela disse que o Marcos foi embora. Mas ela quer continuar no seio daquela família, com todas aquelas condições que o Marcos lhe propiciou. Só que o cara, bilionário, E ela tinha parece conhecimento da movimentação de uma outra conta que eles tinham, da venda de vinhos, que eles montaram uma empresa para vender vinhos para colecionador, vinhos caríssimos. E realmente, eles tinham 2 quartos gigantescos, transformados em adega. Uma adega que valia mais de 2 milhões e tanto. Nós íamos trabalhar com vinho, né? Porque a empresa seria vendida, então era algo que a gente planejava fazer junto depois. E todo mundo fala, pô, por que essa menina matou esse cara? Por que não deixou esse cara? Essa hipótese de que ela matou por dinheiro. Esse foi o foco da acusação. claro, vamos falar isso. Para mim, a certeza técnica era o seguinte: ela simplesmente ia perder Porque aí aquele status que ela conseguiu, ela sairia daquela vida carnavalesca. Porque matou e ainda cortejou o O cara. projeto dela ia ficar Não tem essa, não. Ela iria continuar no Por que seio não da largou? Por la grana. família, usufruindo de todas as benesses. Fez da gata borralheira uma princesa. Só que a meia-noite o sapatinho de cristal. Aí colocam de... Ai, fez da gata borralheira uma princesa. É igual o cara falou, passado das meia-noite, não era assim, né? Aí não adianta querer colocar o cara dava uma vida de raiz, muito obrigada. Quem aceitou a primeira traição e continuou? Não assim, né? Quem aceitou a primeira traição e Para, continuou? mano, mas então a pessoa continua mais errada. Pela gostosa grana, né? Para, Pela gostosa grana, o cara é herdeiro, mulher não é tonta, né? Ter as contas pagas ajuda você a sorrir. Muito. Mas não garante a felicidade. Não garante. Óbvio que não foi por isso. Óbvio, óbvio. Se a questão fosse financeira, como o promotor sempre achou que foi uma questão financeira, ninguém mata a galinha dos ovos de ouro. Ninguém. É tão fácil. Se eu fosse esperto, ele ficou, Matou né? porque Tirar a uma mulher conclusão. falou que já estava Mas eu atrás, que tinha me vídeo e recuso a aí o acreditar cara poderia ter largado, né? Condição Aí financeira ela falou, Ou então matar, vai me pense deixar sem dinheiro, então te o mato. desequilíbrio emocional que um relacionamento tóxico provoca numa pessoa. Mas aí foi real desequilíbrio mesmo pra fazer isso. As expectativas são grandes neste novo dia de julgamento de Elise Matsunaga.
quando uma testemunha-chave de acusação será ouvida. Antes mesmo da testemunha começar a falar e ao longo do depoimento, Elise Matsunaga chorou pelo menos 3 vezes. Durante toda a instrução, durante toda a investigação, ela nunca verteu uma única lágrima. Quando hoje ela viu que realmente todo aquele argumento dela foi desmontado, e foi desmontado pela pessoa que conhece os fatos, ela, evidentemente, ela buscou uma estratégia para não dizer o seguinte: ó, eu assisti tudo aquilo ali. Ela não se preocupa exatamente com esse processo, ela preocupa com o reflexo que esse processo pode dar na relação dela com a filha dela. Ela não pensou nisso quando decidiu matar o marido? Lógico que não. Ela não queria nem matar o marido. Como foi garantido que sofra comigo na ocorrência desse vingança, medo de perder a vida de princesa ela tinha, essas coisas. Essas coisas aí. O julgamento da Elise foi extremamente machista. Infelizmente nós vemos que é cultural, parece que é uma coisa enraizada, sabe? Com certeza. Só homem. É difícil. É bem difícil. Não, mas não é que eu tô defendendo a filha dela, não é isso, não é isso. Não é defender o que ela fez, isso foi errado. Agora, querer colocar o cara tão vítima assim, que ele dava vídeo disso e daquilo, e que ela foi um demo total, ela foi demo. Agora, do resto da vida deles... Não tem mais conversa. Muitas pessoas talvez se perguntaram, e eu também me perguntei, qual é a necessidade disso? O cara era escroto. Qual é a relevância disso tudo? A visão geral das pessoas é machista. Pensou, né? Agora tava grávida. Senti todo esse peso A pessoa na também tem que pele. pensar um pouco. Eles insistiram Na hora que ela ia largar, muito nisso de tentar trazer à tona o passado da Elise. Eu não queria julgar a Elise, e não julguei, pelos antecedentes dela. Mas também, por outro lado, havia ali uma realidade estranha, diferente. Temos nos planejar. Eles vão xingar. Porque ela não sei se é diferente. Nós, todos os adultos aqui, é uma experiência séria, grave, e as famílias pode falar. O que é verdadeiro, o que não é, coisas absurdas que falam e coisas, enfim, fatos. Nós estávamos tendo aula com o meu professor de Direito Empresarial. Ele falou: quem é aquela loirinha? Eu falei: não sei. Sentou do meu lado ali, primeira turma. Ele olhou e falou: Machado, EGP. EGP? EGP. Falei: Marcelo, dá um tempo, para de julgar. Garota. Que é ex-delegado, tem... Falou: EGP. O que é GP? Garoto de programa. Ele bateu o olho e matou. De menina nascida no interior, a garota de programa na cidade grande. A ex-garota de programa. Garota de programa. Durante os primeiros depoimentos, uma nova informação causou polêmica. Lembra o caso Matsunaga, da loira prostituta e tal? Uma jovem bonita e sensual. Ela se apresentava como Kelly, uma loirinha muito carinhosa. O jeito de menina simples atraiu a atenção do herdeiro da IOC. Marcos conheceu Elise num site de garotas de programa. O herdeiro de uma das maiores fortunas do país se apaixonou pela garota de programa nascida no interior do Paraná. Transformou a prostituta em madame, em mãe, mas dentro dela tinha um monstro que não apagou. Eu sabia, mas eu evitava se fazer comentários, né? Mas que se sabia, sabia. Qualquer conversinha que saía, ela vai dar o golpe, né? Vai passar o chapéu nele, né? É onde que eu acho que o Marcos era meio... Faltava um pouco de malandragem nessa parte, sabe? Para mí fue un shock terrible. En mi cumpleaños de 55 años. Me llamó Marco por teléfono y dijo: voy acompañado, pero es una persona de confianza que hace 2 años que está conmigo. Me enteré ahí. Es porque yo no pensaba que le iba a traer una mujer de programa. Con todo respeto, me parece una profesión durísima. E o dia que esse mais pesadão, você fez quantos programas?
anos 10. Eu lembro porque eu estava em São Paulo e fui Fórmula 1. Então tinha muito estrangeiro. Os homens ligavam, ó, eu estou hospedada em tal hotel, você pode vir até aqui? Eu iria. O ser humano julga. É da natureza humana julgar. Foi um fato engraçado. Tava trabalhando, eram umas 9 horas da noite, minha mãe ligou, olha, tudo bem, mãe? Falou, olha, você tem razão, você tinha razão. Porque eu escutei no jornal da noite aqui que ela matou por dinheiro mesmo. A escolha entre divulgar que ela era garota de programa. Isso é tratado de uma maneira, a meu ver, completamente pejorativa. O fato dela ter sido garota de programa é um elemento na vida da Elise. Eu vejo que foi colocada de uma forma totalmente para me diminuir na condição de mulher. Certeza. Porque Aí colocaram que ela era puta, pronto. um homem contratar um serviço de uma garota de programa, isso é absolutamente normal, isso é absolutamente compreensível. Mas uma mulher estar nessa situação, aí não pode. É imoral. Assim que a Elise foi recolhida ao cárcere, o desejo dela é de que a filha fosse cuidada pela família dela. Até que um dia o seu Mitsu telefonou dizendo que ia fazer um teste de DNA. Porque eles duvidavam da paternidade do Marcos. O teste foi positivo, Marcos era o pai da criança. A partir daí, o juiz achou melhor que a criança ficasse com os avós paternos. Isso é uma sociedade machista, na minha percepção. O Brasil mudou muito entre 2012, quando o crime ocorreu, e 2016. Em 2012, pouco se falava sobre direitos da mulher. Esse avanço, num período tão curto, é muito expressivo. E para mim não tem como a gente dissociar isso do caso da Elise. A senhora soube ou algum familiar ter conhecimento que Elise tinha sido uma prostituta? Acho que vocês não deviam permitir o casamento. Eu não assisti nada dele. Não quis assistir. Todas as outras assistiam, mas eu não quis assistir. E quando dava no rádio que iam falar, que geralmente iam falar, a gente procurava mudar a estação, né? Ou ela fazer outra coisa, né? Então, quem que sabia que você trabalhava no programa? Da minha família, ninguém. Da minha família, ninguém. A gente comentou algumas coisas, falou algumas coisas, mas não ficou mostrando o que a mídia mostrava, né? As fotos, a reportagem, a maneira como se direcionavam a ela, o tom de voz que falavam sobre ela, né? Que estavam falando dela. Então a gente já procurou nem comentar com a mãe, né? E o que era pra deixar enterrado emergiu. Vergonha não enche barriga, orgulho não enche barriga. Apesar da prostituição ela ser vista de uma forma pejorativa, era o que eu podia na época. Era a minha moeda de troca. A minha família sempre foi humilde e a minha mãe teve que trabalhar para sustentar eu e minha irmã. Minha avó ficou comigo. A pessoa está de defensora com o corpo dela, porque se aquele E ela era muito bonitinha. O cabelo dela era bem loirinho. Aí você vê, só para dizer que ela era puta só pra deixar de menos. Pois ela mandou lixar o cabelo. Era um lugar que vocês moravam. Era pequeno, né? Não tinha asfalto, né? Não é a única coisa que iam julgar. Eu lembro que eu acreditava em Papai Noel também. Era difícil a gente receber presente, então a desculpa era sempre, aqui é tão longe, o Papai Noel não encontra esse lugar, é tão perdido, no nada. E a Elise sempre verbalizou, desde muito nova, que aquela cidade era pequena demais para ela.
Eu lembro da minha mãe, olhava pra mim e falava, olha, se você quiser mudar isso, você tem que estudar. E como eu vou fazer isso se eu não tinha dinheiro? Olha, de novo? Não era? Você era loira ou não? Naquele momento, foi o que eu encontrei pra fazer a minha faculdade. Pronto, era esse o meu objetivo. Eu queria fazer isso e acabou. Isso era uma coisa só minha. Eu não falava pra ninguém. As pessoas que sabiam, só as pessoas que eu encontrei nesse meio. O Marcos sabia, obviamente. Eu o encontrei assim. Vocês se encontraram? Ele me chamou pra ir num motel. Perto do trabalho dele, inclusive. O Marcos acessou um site chamado MClass e foi naquele momento que ele teve um dia com ela, né? E ali ele gostou da Elise, voltou outras vezes e ali começa a desenrolar um namoro, um conhecimento maior. Aí eles se casaram e aí eles fizeram meio que um pacto de abandono, porque os dois conheciam a sua vida pregressa. Ela foi garota de programa, ele procurava garotas de programa. O pacto que ela fez com o Marcos foi de que ela saísse disso, com ele ela não precisava mais trabalhar, e ao mesmo tempo que ele se comprometeu então a construir com ela uma família e parar de procurar prostitutas. Ele me propôs que ele me ajudaria com as despesas, ele tomaria conta dessa situação e eu ficaria apenas com ele. O Marcos pediu para ela tirar o anúncio do site de prostituição. Quando ele me propôs isso, eu fiquei pensando, não, acho que eu não vou aceitar. Eu pagava a minha faculdade, eu pagava meu aluguel, eu pagava um plano de saúde. Eu ia me colocar numa posição de dependência de uma única pessoa. Mas, por outro lado, eu já estava apaixonada por ele. Eu até consigo entender que eles quisessem ficar quietos num canto mesmo. E sem pré-julgamento, né? Porque assim, as coisas podiam ter tomado um rumo diferente e eles poderiam ser felizes para sempre mesmo. Por isso que me afeta muito, porque quando começaram as ofensas, ele falou pra mim que me tirou do lixo. Já não tinha como. Olha lá, toda hora jogava na cara isso. Se o cara falava, você era da programa, ela também, mas você também comia culpa. E eu lembro que eu fiquei tão surpresa quando eu ouvi isso, que eu não consegui responder pra ele. Eu fiquei muda. Eu não acreditava que ele estivesse falando aquilo pra mim. E na hora que eu peguei a arma, eu não pensei na hora. Tá. Aí quando você olhou pra lá, você viu ele? Coisa bizarra. Eu ouvi, aí eu fui pra casa. Quando eu vi pra mim. No meio do caminho eu falei, mas que merda, o que eu tô fazendo? E aí eu ia voltar pra guardar, eu escutei ele vindo, falei, não, ele vai vir. Ao invés de eu voltar, eu virei pra cozinha. Aí ele veio atrás de mim, me seguiu. Então ficou de frente, houve interligação. Aí ele parou. E aí a gente começou, ele veio botando com a arma. Aí eu apontei a arma pra ele. Então aponta pra ele. E ele começou a falar que eu não tinha coragem pra fazer isso. Eu fui dando um passo pra trás e ele veio devagar. Eu acho que foi aí. Aí eu acertei. Acertou? Isso. Nesse momento houve disparo. Isso. Atira. Você acha que algum juiz vai dar a guarda pra uma puta? Mas como os dois caçavam, a mulher tinha mira, né? Foi na cabeça. A gente tava discutindo, ele tava me xingando, eu falava, eu não aguentava mais aquilo, eu não aguentava mais. Tá, mas não tinha como sair da casa? Eu poderia ter feito inúmeras coisas. Eu poderia ter ficado calada, não ter dito. O detetive não era pra eu ter falado isso. Eu acabei falando, poderia ter feito 1 milhão de coisas. Mas eu não tava normal naquela hora. Eu não sei. A mulher não pensou na cabeça, não foi
calculista aí, igual estão falando que ela foi. Senão ela teria deixado tudo escondido. Ela foi lá na raiva. Calculista. Oi? Não, da cortejada. Sim, isso daí sim, porque queria se esconder, né? Na hora que ela fez ali, ela pensou. O senhor acredita nessa versão? Mas não é que eu não acredito na versão. Essa versão é absolutamente impossível pelo laudo técnico. Essa versão dela não há nenhuma coerência com aquilo que foi o laudo técnico. Então eu vou tratar então do descrédito dessa versão. Primeiro, o Marcos tinha quase 1,80 m, mas ela tinha 1,55 m por aí. Então, se ela é bem mais baixa que ele, e ela estava com a arma aqui, nessa altura, o tiro tem que sair de baixo para cima. Certo? Conforme o laudo, o tiro pegou a parte frontal esquerda. Estavam querendo que a mulher recriasse exatamente tudo igual. Aqui, de cima para baixo. Seria impossível. Quem atira de baixo para cima, o tiro não pode pegar de cima para baixo. É uma questão de estudar um pouco de geometria. Se ela tivesse de frente para o Marcos, esta bala teria trajetória ascendente, jamais descendente. Se tivesse pegado, talvez, em algum lugar tivesse ricocheteado e entrado. Mas não. Essa primeira... Mas então tá falando o quê? Ela tá versão mentindo, absurda. tava de outro lado. Não, ele parou, aí isso, e a gente continuou discutindo. E ele foi bem devagar. Deitado? Mas você falou que ele tirou mais ou menos essa distância aqui. A segunda, ela diz que atirou a uma distância de aproximadamente 2 metros. Quando foi feita a reprodução simulada, ela mostrou o local onde estava e o local que ele estava era aproximadamente 2 metros. A distância faz muita diferença, porque significa que a pessoa, se quanto mais perto, significa que ela teve menos possibilidade de defesa. Uma distância de 2 metros, o tiro provoca apenas o buraco da entrada. O tiro disparado a uma distância curta, um tiro próximo, ele provoca o fenômeno que chama queimaduras ou tatuagens. O tiro, ele deixa no orifício de entrada tatuagem e queimadura. Aquela pólvora, no momento do disparo, ela está muito próxima da pele, a ponto de queimá-la. Tecnicamente, a distância que possibilita esta tatuagem é no máximo 50 centímetros. O Dr. Jorge, que foi o perito que fez a necrópsia, ele foi bem claro. É que houve tatuagens e queimaduras, típico de tiro a curta distância. Ele apresentava duas áreas de conjunção que não provocaram diretamente pelo projétil, mas sim por ação de gás de disparo. Portanto, no máximo ela estava a esta distância e não de pé, de frente para ele, numa distância de quase 2 metros, apontando a arma e disparando contra ele que vinha em sua direção. Nada disso, isso foi construído. Mas não foi nenhum, de modo algum, da forma como ela narrou. Ela simulou tudo. São estes detalhes que, no conjunto, geraram a suspeita de que estávamos diante de algo orquestrado.
premeditado. Mas então foi na emoção? O cara deitar ou algo. Não, Então sim, ele de falou que raiva não foi na mesmo. emoção. De raiva mesmo. Tá falando que ela premeditou. É, não foi tipo na hora. Talvez mesmo com a raiva, pues pensou, né? Nós passamos a sustentar uma versão na qual a única chance que ela teria seria o fator surpresa, para que ele não pudesse reagir. Ela questionou se esta discussão teria acontecido antes dele descer para pegar a pizza ou depois. Com certeza eu posso dizer que antes, porque vocês vão ter uma evidente para isso. Pelo que conta na perícia, pelo local dos fatos e pela trajetória de tiro, assim que ele entrou no apartamento com a pizza na mão, ela já efetuou o disparo. Ela não teve chance. Só tava esperando ele voltar e pá. Nós temos a convicção de que quando ele subiu e abriu a porta, ela estava atrás da porta com a arma em punho, pronta para desfechar o tiro fatal. É uma prova de defesa, né? Você falar que foi à distância, saiu sem querer, é uma forma que ela tem para tentar se defender, se esquivar. A única coisa que ele fez foi se encolher. É instinto, você aponta a arma para alguém, a pessoa encolhe, a pessoa abaixa. Então, aí, no caso, o cara não teria falado pra eu atirar nada. E ao se encolher, ele baixa e aí o tiro alcança sua cabeça. Muito difícil aí. Todos esses fatos levam claramente a essa premeditação. Que foi premeditado, isso é uma certeza. Eu não tenho dúvida que foi premeditado. Constatando a existência de um amante, resolveu se vingar e matar Por ódio? Marcos. Já deixa um pouquinho pior. Não premeditei aquela situação. Eu agi no desespero, porque aquilo aconteceu e eu não estava esperando. Se eu tivesse premeditado aquilo, por exemplo, eu teria feito alguma coisa lá no Mato Grosso, quando a gente ia inúmeras vezes caçar. Eu teria dado um tiro de 12 nele, no meio da aldeia indígena. Duvido que alguém ia achar. Se eu tivesse premeditado isso, jamais eu teria feito dentro da minha Ela tá casa. falando que se fosse pra planejar tudo, ela teria feito isso no meio do mato. Se tá falando que poderia ter planejado. Não foi nada premeditado. Porque não planejou assim. Não foi nada premeditado. E tanto não foi premeditado, tanto não foi premeditado. Havia tantas razões que eu provei que o áudio era falso e não o que ela falava. Nós produzimos vídeo de reprodução simulada, onde eu podia demonstrar para os jurados, eu ia narrando e os jurados estavam vendo na tela exatamente o que aconteceu, porque a gente não muda a versão. Às vezes a acusação acha que as pessoas estão num instante de tiro, paradinhas, com algo fixo. Não dá. A coisa se movimenta, anda, você não tem muito como saber a distância precisa. Eu sei que ele estava ali caminhando para cá. Então quem tinha razão no final das contas? Eu ou a acusação? Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. Eu não sei definir pra você. Eu senti isso e eu apertei.
toma conta da gente que você só sente o coração bater desesperadamente. Tum, 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 tum. Como se quisesse sair do seu corpo. A gente não pode esquecer que a gente não tá falando de uma mulher que atirou no marido. Mas é uma mulher que atirou no marido e desmembrou o corpo dele em várias partes. Por quê? Eu nem sei dizer o que eu senti, porque eu vi ele tombando e na hora parece que o mundo parou. Eu só pensava em esconder, eu pensava em esconder, eu pensava em esconder. Eu tenho que tirar ele daqui, eu tenho que tirar ele daqui. Mas como eu vou fazer isso? Então eu tive a feliz ideia de cortá-lo. Como eu vou esconder? Eu tenho que picotar aqui. Senão, meu Deus. Sei Bem lá, difícil, viu? gente, deixa seu like e seu comentário porque essa série só tem 4 episódios. Só 4, hein? Pois Caramba. é. Comenta aí se vocês gostariam da gente continuar, comenta a sua opinião sobre o caso e nos vemos no próximo episódio.